Bom, e ainda falta a gente conversar sobre o texto algumas coisinhas, né? Além da identidade, outro tema que a autocrítica da terceira geração vai abordar muito é a memória, principalmente o Pierre Nora. Né? O Pierre Nora vai discutir essa problemática dos lugares de memória. Então, se alguém de vocês tem interesse nessa ideia, é muito importante o que se conserva do passado, o que baliza a memória. O que é a memória? O Nora vai ter aquela distinção da memória viva, que é aquela memória que uma geração passa para outra, né? Voltando ao exemplo do agricultor, que o pai e a mãe ensinam os filhos, isso é uma memória viva, e outra memória, que seria uma memória morta, vamos dizer assim, que é o lugar de memória. Por exemplo, o museu, né? Onde os objetos que estão lá foram retirados da vida, né? Pega o arado, né? O arado era uma memória viva, o pai ensinava o filho a usar. Pega o pilão lá, a mãe ensinava a filha a usar. E agora onde eles estão? Eles estão no museu. Então eles se transformaram num lugar de memória, né? Construindo aí, liga diretamente com a identidade, né? Não mais uma memória viva. Essa interpretação do Nora já foi muito criticada, né? Diz que pode funcionar muito para a França, né? Mas que, por exemplo, aqui para a América Latina não, né? A gente vive aqui discutindo questões dos povos tradicionais, os faxinalenses, os quilombolas, né? Onde a memória e a vida ainda estão juntos. Porque o Nora diz no texto História e Memória Problemática dos Lugares que a memória viva não existe mais, só existe em lugares de memória. Para a França pode ser que seja verdade, mas aqui na América Latina não, né? Nós temos muita memória viva, inclusive é um ótimo objeto de pesquisa. Aqui na nossa região, na nossa universidade, nós temos vários grupos, né, que trabalham com isso. Além da memória, outra coisa que falta falar, e é uma coisa que o texto apresenta muito bem, é que agora, então, as historiografias são transnacionais, né? Todo mundo conversa com todo mundo, os análises estão abertos para todo o mundo, né? Mas o texto aponta uma coisa para a gente pensar a historiografia do século XX na Europa. Vejam, a França, né? Essa historiografia francesa que ele abordou nesse livro, vejam como ela sempre está respondendo ao positivismo. Vocês entendem? Parece estar sempre respondendo àquele desafio lá do Durkheim, do Simian. Mas a história não é nomotética, né? A história não produz leis, como o positivismo lá no Comte tinha. A história parece que fica na França sempre no estatuto inferior às ciências exatas, né? Muito na tradição do Comte. Lembre-se que o Comte era professor da escola politécnica, ele era da área das exatas, né? E aí foi inventar o positivismo. Então parece que a França tem essa resquício positivista ao pensar o termo ciência. Coisa que na Alemanha a gente não percebe, né? Por causa do Dilthey e por causa do Weber depois, né? Você tem já essa tradição compreensiva de compreender o sentido já bem estabelecido. Então parece que na Alemanha durante o século XX não foi necessário ficar respondendo a essa questão se nós éramos ciências ou se nós não éramos ciência, se nós éramos ficção ou não éramos ficção. A ideia da metodologia da hermenêutica compreensiva do Dilthey e depois do Weber já abria essa ideia de que havia um compartilhar o sentido das coisas. Enquanto que na França, não, a gente ficou encantado com a estatística, com a demografia, né? Porque a gente parece que tinha esse complexo de vira-lata de tentar responder para as exatas, olha, nós também somos ciência. Mas agora, com a volta da reflexão teórico-metodológica na historiografia francesa, com o apoio no Paul Ricoeur, apoio no Certeau, no Paul Veyne, no Foucault, você vai ter, então, a resposta, né, da história como uma narrativa verdadeira, um compromisso ético, um conhecimento com procedimentos, conceitos, né, que garantem, sim, a veracidade do seu conhecimento. Tá? A gente não se preocupe que a gente vai repassar todos esses procedimentos com o Certeau, mapeando direitinho as questões narrativas e as questões metodológicas, tá? É assunto. E por fim, então, cabe que essa autocrítica começada em 88, 89 vai se institucionalizar nos análises em 1994, quando a revista então muda de nome
e começo a chamar novamente, né, volta a palavra história no título, análise, história, vírgula, ciências sociais. Quer dizer, essa vírgula é uma vírgula na interdisciplinariedade. Nós podemos trabalhar de forma interdisciplinar com as ciências sociais, mas nós não nos reduzimos a ela. Nós continuamos no bom e velho termo história, que a gente também vai discutir, né, com o Hartog, né? Então, acho que com isso a gente fecha a questão da autocrítica dos análises e já aponta para os nossos próximos temas. Cuidem o Moodle, acompanhem essas aulas, entrem pelo Moodle, porque vejam que toda hora eu estou avisando de alguma mudancinha, de alguma adequação que eu estou fazendo no Moodle, sempre com vistas a gente imprimir um relatório dessas atividades o mais completo possível e que mais fundamente todo esse esforço que vocês estão fazendo de acompanhar essas aulas remotas. Novamente eu agradeço e terça-feira que vem estamos reunidos de novo no Meet. Um abraço e até mais.